Irmãos, a palavra que nós lemos nessa noite, João, ele escrevendo a primeira carta, à igreja de Éfeso, e até ele escrever essa carta, ele passou por um processo. João estava preso na ilha de Patmos, chamada Patmos, e ali ele foi exilado ali, naquela ilha. Por quê, pastor? Ele não era discípulo de Jesus? Era. Mas por anunciar a palavra de Deus, ele foi exilado, e ele foi preso. E na época dos piores imperadores que tivemos em Roma, que é o imperador Nero. Nero era um imperador cruel, porque ele queria adoração para si. Ele queria que as pessoas reconhecessem a ele como Deus. Então ele não aceitava pregar outro Deus a não ser ele, porque ele queria ser adorado, reverenciado. Reverenciado. E João estava anunciando a palavra de Deus, andando e chorando. Nós não podemos deixar de anunciar a palavra de Deus, andando e chorando, mas ele estava anunciando a palavra de Deus. E o imperador levou ele para a ilha de Patmos, ali ele ficou preso. Esse imperador era tão cruel que ele chegou, pediram uma pessoa, ele direcionou uma pessoa para matar a sua própria mãe. Já pensou, irmão? Matar a sua própria mãe. Como que esse imperador era ruim? Um dos piores imperadores que teve em Roma. E João foi exilado ali na ilha de Patmos, chamada Patmos. E ali ele foi arrebatado. Ele foi arrebatado. E Jesus deu uma ordem para ele: João, você vai escrever carta às igrejas, direcionado à igreja, e essas cartas serão de despertamento. E isso serve para nós que estamos aqui nesta noite. Despertamento para quê, pastor? Porque Jesus está às portas para buscar a sua igreja. A qualquer instante desse, Jesus buscará a sua igreja. E o crente tem que estar despertado, ele tem que estar ligado. A qualquer instante desse, Jesus virá para buscar a igreja. E a primeira carta que ele escreveu, foi endereçada ali à igreja de Éfeso. Éfeso era uma igreja boa, uma igreja que pregava, que anunciava, mas Éfeso fez algo que deixou Jesus aborrecido, triste, porque ela deixou o primeiro amor, e ela começou a dar ouvido aos nicolaítas. Nicolaítas é aqueles que pregavam contra a verdade do Evangelho. Contra a verdade do Evangelho. E João, escrevendo essa carta, ele diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem à sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras. Irmão, esse ponto aqui é muito importante nós guardarmos. Porque a salvação, ela vem da fé, e isso é dom de Deus, para que ninguém se glorie. A salvação, ela vem através da fé, mas nós somos salvos para a prática de boas obras. E em todas as igrejas, nós passaremos a partir de hoje a estudar todas as igrejas que João teve essa visão, que relatou: eu sei as tuas obras. É importante nós praticarmos boas obras, ter a prática das boas obras. Aonde nós chegarmos, nós temos que praticar as boas obras, porque existem vários livros no céu, e nós estudamos na última ceia, que foi o encerramento, foi o penúltimo capítulo da nossa lição, foi a lição 12, e nós tivemos agora domingo a lição 13, o grande trono branco e o juízo final. Se tem algo ali que nos desperta ali: eu sei as tuas obras. Então as nossas obras, ela é importante, ela é fundamental, o crente praticar as boas obras. As boas obras. Jesus virá buscar uma igreja que pratica as boas obras. Uma igreja que guarda a sua palavra, que ama a sua palavra, uma igreja que ama falar do seu amor.
É esta igreja que Jesus virá buscar. Eu sei as tuas obras e o trabalho da tua paciência. Jesus, ele reconhece, quando ele vai dando, ele vai direcionando o trabalho da sua, ele reconhece tudo. Mas no finalzinho ele fala: e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Ou seja, eu tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Pastor, o que é o primeiro amor? O primeiro amor é você ter sede em falar de Jesus. Aonde você chegar, você abre a sua boca para anunciar a Jesus. E às vezes nós pregamos Jesus sem abrirmos a nossa boca. Tem pessoas que é salva através do nosso testemunho. Nosso testemunho às vezes fala mais alto do que a nossa pregação. Ó, aquele irmão ali é diferente. Aquele irmão ali é diferente. Aquele casal é diferente. Olha como que aquele casal anda. Olha, eu nunca vi aquele casal gritaria na sua casa. Lá não voa panela, não voa vassoura. Ele é diferente. Eu só vejo eles cantar lá uns hinos lá que faz bem para nós. Eles cantam as músicas lá, mas essas músicas traz paz para o nosso coração. Isso é o primeiro amor, né? É nós não ficarmos somente circunscritos a essas quatro paredes, mas sairmos daqui e anunciarmos a palavra de Deus. O erro da igreja de Éfeso é ela ter deixado o primeiro amor. Nós nunca podemos deixar isso, irmão. Temos que praticar boas obras, mas jamais deixar o primeiro amor. Nós sempre temos que lembrar aonde que nós saímos, aonde nós estávamos e aonde que nós estamos hoje. Nós nunca podemos esquecer, porque enquanto nós agirmos dessa forma, a altivez, a soberba, ela não terá lugar na nossa vida. Porque a partir do momento que nós deixamos de reconhecer o que nós éramos e o que nós somos hoje, a altivez começa a levantar, a soberba começa a falar mais alto na nossa vida, né? E o próprio salmista Davi, aquele que tem coração soberbo, olhar altivo, né? Eu conheço de longe. Quando Deus usa essa expressão, conheço de longe, o que é que Ele está dizendo para nós? Eu não quero a proximidade com Ele, porque o orgulhoso, ele sabe tudo, o soberbo, ele sabe tudo, e às vezes tem dentro da igreja, tem pessoas que parecem que sabem tudo, porque ela esqueceu de onde que ela saiu, o que ela era e aonde que ela está hoje. Irmão, nós não tínhamos direito de nada. Se Jesus abrir aqui um telão aqui e passar a nossa vida aqui, ó, nenhum de nós aqui vai escapar. Nós não tínhamos direito de nada. Nós fomos salvos através das muitas misericórdias do Senhor. Foi as muitas misericórdias de Deus que alcançou a cada um de nós. E não foi nós que escolhemos a Ele, não. Foi Ele que nos escolheu. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos capítulo 11, a partir do verso 33, ó profundidades da riqueza, tanto da ciência, como do conhecimento e da sabedoria de Deus. Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem pode? O homem não tem condições de compreender a mente do Senhor. Quem foi o homem que compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o homem que deu conselho ao Senhor? Quem lhe deu primeiro a Ele para que ele seja recompensado? Quem foi o homem, e genericamente fala da mulher, que lhe deu primeiro a Ele para que ele seja recompensado? Não foi nenhum de nós, mas foi Ele que nos amou. Ele nos amou primeiro, foi Ele que nos escolheu, e nos nomeou com a finalidade: vade e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. O que é isso, pastor? Boas obras, a prática das boas obras.
E a igreja não pode deixar de praticar as boas obras. Nós não podemos deixar o primeiro amor. Nós temos que anunciar a Jesus. Aonde nós estivermos, nós temos que anunciar a Jesus. Porque quando nós anunciamos a Jesus, nós estamos livrando uma alma do fogo do inferno. Nós estamos livrando uma alma da perdição eterna. Porque Jesus, Ele está às portas para buscar a sua igreja. Para buscar a sua igreja. E o segredo para mantermos a nossa vida diante do Senhor é guardarmos a sua bendita palavra e termos uma vida de oração. De oração. Quando o crente ele reconhece que ele precisa guardar a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. Não é praticar livro de autoajuda não, isso é muito bom, mas o que nós devemos guardar é a palavra de Deus. Eu fico preocupado, tem pregador que gosta de anunciar, e o fulano de tal, e como diz o filósofo, e fulano... Não, irmão, é a palavra de Deus, é que permanece para nós, o que prevalece para nós é esse aqui. E o que Jesus diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho. Ele é o caminho. E João, irmão, eu creio que João ficou numa situação difícil. Ele ficou uma situação. Primeiro, quando ele teve a visão de Jesus, Ele teve a visão de Jesus, ele deve ter ficado estarrecido, Contemplar a beleza de Jesus, ele ficou estarrecido. Agora você vai escrever tudo o que você está vendo, e aquilo que hão de acontecer, você vai escrever. Escreve às igrejas. O que é isso? É um despertamento, porque Jesus estava despertando as igrejas da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Nós envolvemos ali no país da Turquia, que pertence hoje à Turquia. É essas igrejas que João escreveu as suas cartas, interessado a essas igrejas. Então, irmão, o que é que nós temos que fazer? Praticar as boas obras. Praticar as boas obras. Nós não podemos ficar criando picuinha. Não podemos, irmão. Não dá tempo para nós criarmos dificuldade, não. Arrumarmos problemas, às vezes com uma coisa que o irmão não me deu paz do Senhor, eu não vou mais na igreja. Eu não vou mais nessa igreja. E mais não sei o quê. Irmão, quem não fala mal da igreja é porque não está desfrutando da arca. O problema não é a arca, o problema é ele. A arca quer dizer o quê? A presença de Deus, O problema não é a presença de Deus, é a pessoa. O que é isso? É a pessoa ficar envolvida com as coisas que o próprio Jesus não olha para fulano de tal, olha para Betânia. Olhai para o autor e consumador da vossa fé, que é Cristo Jesus. É o escritor aos Hebreus. Nós temos que olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E o crente que ora para Jesus, ele tem uma vida bem sucedida. Ele tem uma vida abençoada. Ele pratica as boas obras. Ele tem prazer em falar de Jesus. Ele tem prazer de anunciar a Jesus. Porque o olhar dele está para ele, não olha para A nem para B. O negócio dele é olhando para Jesus. Olhando para Jesus. E para Jesus, irmão, não dá para pegar atalho, não. É caminho reto. É andar no caminho reto. Para o céu não tem atalho, é caminho reto. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Tem que andar no caminho reto, em retidão para com Deus. Esse é o segredo. Tem pessoas às vezes que olhando para A, para B. Irmão, nós não podemos perder tempo com isso. Nós temos que aproveitar a oportunidade que Ele tem nos proporcionado, de adorarmos a Ele, de exaltarmos o nome dEle, desfrutarmos desse privilégio que Ele tem nos proporcionado. Olha o que aconteceu com o mundo em 2 anos atrás. Em segundos, em frações de segundo, nem minuto,
Olha o Deus, olha o tamanho do nosso Deus. Ele permitiu um vírus contaminar todas as nações. Isso assim, Ele que permitiu. Ele está falando, Ele está despertando o povo. Desperta, desperta, igreja. Desperta, minha noiva. Desperta, minha noiva, porque eu estou chegando. E Ele não pode chegar e nos encontrar de mãos vazias. Que tipo de obra você praticou? Rildo, qual o tipo de obra que você praticou? Que tipo de obra que você praticou? Aonde estava o seu olhar? Aonde estava a sua direção? Isso, irmão, aconteceu com Jesus. Quando nós desviamos o olho de Jesus, os olhos de Jesus, nós começamos a naufragar. Pedro, ele contemplou Jesus. É um fantasma? Isso aí é um fantasma que eu estou vendo. Se é Jesus, manda que eu vou por cima da água. Vem, Pedro. E Pedro foi andando. Todo mundo fala de Pedro, mas ninguém andou por cima das águas a não ser Pedro. Depois de Jesus foi Pedro. Todo mundo fala dele. E Pedro está andando por cima das águas e olhando para Jesus. Esse é o segredo. Quando ele tirou o olhar do Jesus, que ele começou a olhar para baixo, ele começou a afundar. Assim é o crente. Assim somos nós, obreiros, quando nós estamos olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós vamos caminhando e vamos avançando, a partir do momento que nós paramos para olhar para o lado direito, para o lado esquerdo, nós começamos a naufragar. Mas enquanto o nosso olhar estiver em Jesus, Ele garante a vitória. Ele não disse: no mundo vocês vão ter uma vida abundante, maravilhosa. Não, Ele próprio disse: no mundo tereis aflições, tereis tribulações, mas tem de bom ânimo. Não basta se animar também, tem que ter bom ânimo. Tem crente que você chega perto dele: e aí, como é que está a sua? Ah, pastor, está muito difícil. E mas não sei, só sabe reclamar, irmão. Só sabe reclamar, porque tem preguiça de ler a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, tem preguiça de dobrar o joelho e orar. Ah, Jesus, eu estou precisando aqui que o Senhor entra com providência e encha a minha despensa, mas ele não ora não. Ah, lá em casa está tudo ruim lá, está tudo difícil, estou desempregado, não tem gás, a luz está para cortar, a água está quase sendo cortada, que só vive reclamando. Irmão, o justo não mendiga o pão. O justo não mendiga o pão, de jeito nenhum. O segredo é estar olhando para Jesus. Eu sei as tuas obras. Ele sabe, irmão, as nossas obras. Ele sabe o trabalho que nós temos realizado para Ele. Ele sabe o trabalho de cada um de nós, que tipo de trabalho nós temos realizado para Ele. Se é um trabalho para glorificar o nome dEle, ou se é um trabalho para não glorificar o nome dEle, Ele sabe. Ele sabe, lá você não precisa dar explicação. Jesus, eu faço isso para o Senhor, eu faço aquilo. Não precisa, irmão. O salmista Davi, no Salmo 139, versículo 5: sem que haja, ó Senhor, uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Você não precisa dar explicação para Jesus, porque Ele conhece tudo, Ele sabe de tudo. E Ele falando com João: você vai escrever às igrejas da Ásia, e começa a escrever aí: eu sei as tuas obras, o trabalho da tua paciência. O crente tem que ser paciente. O crente tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Tem pai que às vezes não tem paciência com o próprio filho. Nós temos que ter paciência. Temos que ter paciência. Eu tenho paciência, eu falo com os irmãos, todo mundo na igreja, irmão, todos têm, é importante para Deus. Todos são: pastor, que dali dá muito trabalho, que dali sempre foi assim, sempre foi rebelde. Irmão, esse irmão tem um valor extraordinário para Jesus, porque a hora que ele abrir o coração dele, que o Espírito Santo entrar no seu coração, ele vai ser um grande pregador da palavra de Deus. Ela vai ser uma grande pregadora da palavra de Deus. Glória a Jesus.
aleluia, e nós temos que ter paciência, do trabalho, trabalhaste pelo meu nome, e não cansaste. A obra de Deus não cansa ninguém, irmão. Ah, pastor, estou cansado, a obra de Deus é cansativa. Não, irmão, a obra de Deus é prazerosa, quantos lares que eu já entrei que estava todo arruinado, o divórcio em caminho, já estava nos tribunais para dar sentença, filho envolvido nas drogas, e daqui a pouco o Espírito do Senhor entra no marido, o Espírito de Deus entra na esposa, e daqui a pouco os dois estão chorando. Daqui a pouco aquele filho que estava envolvido nas drogas, o Espírito Santo incomoda, ele vem para a sua casa, e na sua casa ele não se contém. Eu quero ir para a igreja, mãe, e aquela família entra por essas portas, adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus, glorificando o nome do Senhor. A obra de Deus, ela é maravilhosa, agora tem que andar, irmão, e tem que chorar, hoje muita gente não se usa isso aqui mais, lenço na igreja, porque não chora, não derrama lágrima. Choro, irmão, é tempero espiritual. Quando nós sentimos a presença dele, oh, que coisa maravilhosa. Você está na igreja, e daqui a pouco você está adorando a Deus, você sente aquele arrepio, e daqui a pouco aquelas lágrimas quentinhas começam a rolar no seu rosto, e você começa, glória a Deus, aleluia, e daqui a pouco você extravasa em línguas estranhas. O que é isso? É a presença de Deus. É a presença de Deus, e nós não podemos perder a presença de Deus. Não podemos perder a presença de Deus. Mas ele reconheceu todos esses talentos da igreja de Éfeso. Mas no versículo 4 ele responde: tenho porém contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Ou seja, tenho porém contra ti, que deixaste o primeiro amor. Ele elogiou a igreja. Eu sei do trabalho, da sua paciência, e eu sei que você tem trabalhado, incansavelmente, não que se cansaste no trabalho em favor da minha obra. Agora eu tenho porém contra ti. E o que é que o Senhor tem porém? O porém dele pode ecoar nos nossos ouvidos hoje. Espera aí, pastor. O Espírito Santo pode falar: eu tenho, ó pastor, eu prego a palavra de Deus, eu anuncio, eu tenho paciência, eu não canso de falar de Jesus. Mas aí vem Jesus e fala: eu tenho porém contra ti, que deixaste o primeiro amor, deixaste de anunciar a minha palavra. Isso foi o que trouxe indignação para Deus, para Jesus, Eles obedeciam os parâmetros e requisitos que Jesus tinha estabelecido, mas eles deixaram o primeiro amor. Eles deixaram o primeiro amor, E nós não podemos deixar, irmãos, o primeiro amor. Nós não podemos jamais esquecer o que cada um de nós éramos, aonde que nós estávamos e aonde que nós estamos hoje. Ele nos tirou de lá do lamaçal do pecado e nos colocou nos lugares celestiais para reinar com Cristo Jesus, Hoje não existe mais condenação. Quando o apóstolo Paulo, ele relata em Romanos capítulo 8, no versículo 1: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe mais condenação, irmão. Os irmãos que voltaram à comunhão da igreja, não existe, irmão, condenação contra você. O diabo é acusador, mas o Espírito do Senhor está falando com você: não existe mais condenação contra você. Não existe. Mas para aqueles que andam segundo o Espírito, não segundo a carne. É o porém de Deus. Não tem condenação. Então eu vou andar de qualquer jeito, eu não sou mais condenado. Salvo para sempre, Não. Mas que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. E peraí, pastor, e o crente que anda segundo o Espírito? Ele pratica boas obras, ele tem paciência, ele não se cansa de trabalhar para Deus. Ele não deixa sequer o primeiro amor.
Ele anuncia a palavra de Deus aonde ele chega, ele anuncia a palavra de Deus. O pastor falou que eu tenho que anunciar a palavra de Deus, então amanhã eu vou chegar no meu serviço e eu vou pregar a palavra de Deus. Eu pego de 8 às 4, de 8 às 4, não, irmão, tem que ter sabedoria. Crente tem que ter sabedoria, nós temos que obedecer os nossos senhores, o tempo de trabalho. Agora você está na hora de almoço, lá, está almoçando, é 1 hora de almoço. Ô Natanael, você já ouviu falar de Jesus? Rapaz, Jesus é maravilhoso. Eu não era nada, eu não era digno de nada, eu não tinha nada, mas Jesus, Ele levantou a sua mão cansada para mim, né? Ele me salvou, eu levantei as minhas mãos cansadas para Ele. Eu não tinha direito a nada, Ele me purificou de todo o pecado, e agora não existe mais condenação para mim. Você não quer aceitar a Jesus? Está na hora do almoço. Está na hora do almoço, ele está aproveitando a oportunidade e falando de Jesus. Jesus está falando conosco, ele está despertando a igreja, porque é o último momento nosso aqui na terra, é o último momento nosso, e esse lugar, irmão, tem que ser reverenciado, a casa do Senhor. Irmão, eu tenho um zelo pela casa do Senhor. Quando o salmista ele usa essa expressão, o zelo pela tua casa me devora. E próprio Jesus, irmão, quando ele entrou no templo lá, que ele estava fazendo o templo dele de comércio, de covil, de ladrão, Jesus, ele entrou indignado. Ele entrou indignado. As pessoas pecavam, vou pecar, e tem que trazer um cordeiro para oferecer. Mas se eu for levar um cordeirinho, ele vai falar, fulano de tal pecou. Não, eu vou comprar lá. E chegava lá, tinha lá um cordeirinho, ele comprava e levava para o sacrifício. Queria esconder-se do seu pecado, né? Jesus ficou indignado, porque esse lugar, irmão, é lugar para adorar e para exaltar o nome do Senhor Jesus. É um lugar privilegiado, o lugar mais importante do mundo é a casa do Senhor Jesus. E a nossa casa, pastor, é a extensão da igreja. O nosso lar é a extensão da igreja. O que nós sentimos aqui na casa do Senhor, podemos sentir na nossa casa, depende de cada um de nós. É a obra que nós estamos praticando. E quando nós temos, irmãos, esta consciência, nós somos abençoados por Deus. A igreja tem que estar atenta e guardar a palavra de Deus, né? Porque o próprio apóstolo Paulo diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido à doutrina de demônio. Por isso que o crente tem que estar atento em guardar a palavra de Deus, né? Esconder a palavra de Deus para praticar a mesma e ter uma vida abençoada com Deus. E quando nós praticamos a palavra de Deus, nós temos uma vida abençoada. Não vai nos faltar nada. O crente, irmão, ele foi chamado para fazer a diferença e abençoar. Se você vai na casa do seu irmão, ele comprou uma casa, pastor, vai lá em casa lá para orar pela minha casa, lá você tem que agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado, eu dou graças ao Senhor pela grande vitória que o Senhor tem dado ao seu servo. É isso que o crente tem que fazer. O fulano de tal comprou uma casa nova, trocou de carro, deve ter alguma coisa errada aí. O que é isso? Não pratica as boas obras. O seu coração não é um coração que está bendizendo e exaltando o nome do Senhor. Não está. Porque se tivesse, ele se alegrava com a vitória do seu irmão. Eu tenho prazer, as pessoas dizem, pastor, vem cá, só ora pelo meu carro, que eu vou lá e oro. Jesus, abençoe este veículo, ele vai servir a família do teu servo. Ele vai servir a noiva do Senhor, porque o teu servo participa e é membro da noiva do Senhor, faz parte do reino do céu. Abençoa ele, abençoa este veículo. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que se alegrar com a vitória do nosso irmão e chorar com aqueles que estão vivendo um momento de aflição. Os nossos lábios não pode sair palavra contrária à palavra de Deus, não pode. É a obra que nós estamos praticando. E nós temos que praticar obras que exaltam e glorificam o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. E fazendo isso, irmão, nós vamos ter uma vida abençoada.
vamos ter uma família abençoada, edificada com a palavra de Deus, e os nossos negócios vão ser abençoados, porque quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem, pastor, não tem nada. Quem tem Jesus não falta nada. No momento da adversidade, ninguém vai te socorrer. Não existe lá o melhor amigo para te socorrer. Os inimigos não te traem, mas o amigo te trai. Às vezes aquele que você pensa que é seu amigo, ele vai te trair no meio da caminhada. E assim não foi diferente com Jesus. Não foi diferente com Jesus. Eu não vou chamar vocês agora de discípulo, eu chamo vocês de amigo. Amigo é diferenciado do que discípulo, irmão. Tem uma diferença muito grande. Amigo é aquele que é mais chegado, né? João reclinava o seu peito no peito de Jesus, a sua cabeça no peito de Jesus, né? Ele tinha uma afinidade. Às vezes o amigo trai, né? E o inimigo, às vezes você sabe que ele não vai te trair, mas o amigo você sabe que ele não vai te trair, ele acaba te traindo. E no momento da adversidade, irmão, é você e Jesus. Tem coisa na nossa vida que nós temos que guardar nos nossos lábios. Isso não foi diferente com José. José, vai isso que vai acontecer na sua vida e tal. Mas ele, o que aconteceu? Ele passou tribulação porque ele falou. Ele anunciou. Ele começou a contar as bênçãos de Deus, as maravilhas. E os seus irmãos ficaram indignados. Espera aí, esse pirralho aí que vai mandar em nós, que vai dar ordem para nós, né? E os irmãos dele se indignaram. Tem coisas que nós temos que guardar em silêncio. Fazer como Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 26. Bom é ter esperança e aguardar no silêncio a salvação que vem do Senhor. Que vem do Senhor. Que possamos, irmãos, praticar as boas obras. Que possamos ter uma vida santificada e termos prazer de falar de Jesus. Não se cansar de anunciar a palavra de Deus, porque a igreja, a obra do Senhor é prazerosa. Os anjos eles gostariam de estar realizando o que nós estamos realizando, mas Jesus, ele deu o privilégio, irmão, a cada um de nós. Isso é coisa que a mente não consegue calcular. Nós não tínhamos direito de nada, não éramos nada, não tínhamos paz. Ele nos purificou de todo pecado, enviou o seu filho. Primeiro ele enviou o seu filho. O seu filho não tinha culpa de nada, mas ele amou a nós de tal maneira que ele enviou o seu filho. O crente tem que refletir sobre isso. Jesus foi enviado na cruz, passou pelo Calvário, morreu, desceu a tumba fria, foi ressuscitado. E ele, quando ele voltou, ele falou para os discípulos: agora eu vou dar uma ordem para vocês, fiquem em Jerusalém, porque do alto vocês vão receber outro Consolador, para que esteja convosco todos os dias. O que é isso? É poder, capacidade. Nós não tínhamos direito de nada, obtivemos o perdão do pecado, o nosso nome é escrito no livro da vida. O próprio João fala no livro de Apocalipse, no capítulo 22, aqueles que não foram achados escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Então, irmão, o privilégio, você é privilegiado, porque o seu nome, irmão, está escrito no livro da vida. O seu nome está escrito no livro mais importante, é no livro da vida, porque quando a trombeta soar, aleluia, só aqueles que o seu nome estão escrito no livro da vida é que vai sentir e vai ouvir o tocar da trombeta e vai receber um corpo glorificado, e subiremos e estaremos com ele para todo sempre. Então compensa servir a Jesus, compensa adorar a Jesus, compensa sofrer por Jesus, porque Ele é maravilhoso. Nós não tínhamos direito de nada, não éramos nada, mas Ele nos nomeou, nos deu um nome novo, nos deu o Teu Espírito Santo. Ele dá ordem aos Seus anjos a nosso respeito. Vamos sair daqui para ir para a nossa casa, mas Ele já deu ordem a respeito de cada um de nós. Nós estamos aqui, Ele já deu ordem aos Seus anjos para guardar a nossa casa. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós adoramos. E Ele já preparou para o sono para cada um de nós, porque quem dá o sono é o Senhor, o nosso Deus. Então, irmão, vale a pena adorar a Deus.